E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje eu vou falar de IA com vocês. Mais especificamente, eu vou falar das 4 abordagens de IA. Isso eu considero importante para a gente começar a entender melhor o conceito de IA, como surgiu, como ele vive, como ele se alimenta, né? No caso a IA. Se antes era tema de ficção científica, hoje a inteligência artificial se tornou uma realidade cada vez mais inserida em nosso cotidiano, abrangendo áreas de propósito geral como jogos eletrônicos, demonstração de teoremas, criação de poesia e diagnóstico de doenças, que é um dos temas que eu trabalho e eu pretendo fazer vídeo falando Eu pretendo fazer um vídeo especificamente falando sobre diagnóstico de doenças usando a IA. Historicamente, existem 4 abordagens para o estudo da IA. Cada uma delas desenvolvida por pessoas diferentes com métodos diferentes. Você pode pensar que são 4 áreas que foram fomentando o que é a IA hoje. E a gente pode pegar essas 4 áreas e dividir em 2, né? Ou seja, pega essas 4 áreas, 2 você bota em um grupo e as outras 2 restantes você bota em outro grupo. E que 2 grupos são esses? É o grupo da abordagem centrada nos seres humanos, então o foco do estudo da IA é mais no ser humano em si, envolvendo estudo empírico das coisas, e tem a abordagem racionalista, que envolve uma combinação de matemática e engenharia. Se você pegar essas 2 grandes... se você pegar a abordagem centrada no ser humano e a abordagem racionalista, você tem 2 argumentos que subsidiam o que é a IA. Então vamos entender melhor o que significa isso de abordagem no ser humano. Vamos falar de ação da forma humana, que vem a ser representado pelo teste de Turing. O teste de Turing você já deve ter ouvido falar. Ele foi proposto por Alan Turing em 1950, sendo projetado para fornecer uma definição de inteligência. Então, note como é difícil a gente definir o que é inteligência. Se você for na área da psicologia, se você for na área, não sei, na área da medicina, se você for na pedagogia, você vai achar várias definições do que é inteligência. E na computação nós temos uma definição de inteligência definida de forma brilhante pelo Alan Turing. Se você quer saber se uma entidade tem inteligência, basta ela passar no teste de Turing. Uma entidade que passa no teste de Turing, ela tem inteligência. Uma entidade que não passa no teste, vejam só, ela não tem inteligência. E como é que funciona esse teste? O computador, vamos supor que a gente quer verificar se um computador passa no teste de Turing, que é o que normalmente a gente faz mesmo. Para saber se um computador passa no teste de Turing, basta você colocar o computador dialogando com um interrogador humano. E esse interrogador humano não sabe se esse cara aqui é uma máquina ou não. Então esse cara aqui vai fazer uma série de perguntas que essa máquina aqui vai responder. Tudo por escrito. Pelo menos o teste de Turing tradicional é tudo por escrito. Se esse interrogador humano aqui não for capaz de saber se essa entidade é um computador ou não, isso significa que este computador passou no teste de Turing. Se você pensar um pouquinho naqueles programas de música, vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, quando alguém vai fazer um teste para cantor ou coisa do tipo, a pessoa fica por trás de uma cortina, de forma que o avaliador não consegue ver quem é a pessoa, a beleza da pessoa, se é homem, se é mulher. O único interesse é a voz. No teste de Turing é uma coisa um pouco parecida. A gente quer simplesmente saber se as respostas que vêm daquela entidade são de um ser humano ou não. Se por trás dessa cortina as respostas que estão chegando você não é capaz de saber se vem de uma máquina ou não, significa que aquela entidade consegue se comportar ou se passar por um ser humano, tendo assim inteligência. Note que para
uma máquina passar no teste de Turing não é simples, exige muito trabalho. O computador precisa ter, no mínimo, as seguintes habilidades: processamento de linguagem natural para permitir que a máquina se comunique no mesmo idioma do interrogador, representação de conhecimento para armazenar o que se sabe ou o que houve. Então você tem que ter um banco de dados, algo do gênero, para representar todo o conhecimento daquela entidade, no caso a máquina, né? Um raciocínio automatizado para usar as informações armazenadas com a finalidade de responder às perguntas e tirar novas conclusões. E aprendizado de máquina para se adaptar a novas circunstâncias e para detectar e extrapolar o previsível e reconhecer padrões dessa maneira. O teste Turing evita a interação física direta entre o interrogador e o computador, pois simular uma pessoa não importa. O que você quer simular é o comportamento, é a inteligência. Você quer que aquela entidade atue como um ser humano. E, de acordo com o teste Turing, se o computador consegue atuar como um ser humano, então essa entidade, esse computador tem inteligência. Também existe o teste de Turing total, que é um pouco mais complicado, que você teria uma entidade capaz de enxergar padrões e manipular objetos. Então imagina que você agora, além da cortina, você tem tipo um buraco onde você pode botar um objeto. E a entidade vai analisar aquele objeto, vai tocar aquele objeto e dizer, ó, isso aqui é uma laranja, isso aqui é um abacate, coisas do tipo. Para passar no teste de Turing total, a máquina precisa ter visão computacional, para justamente ser capaz de analisar numa imagem qual o conteúdo dela, e a robótica para manipular o objeto, tocar ele, movimentar-se, né, esse tipo de coisa. Essas 6 disciplinas compõem a IA que a gente conhece. Né? Essas 6 é o processamento de linguagem natural, representar conhecimento, raciocínio automatizado, aprendizado de máquina, visão computacional e a robótica. E o Turing merece crédito, pois ele projetou um teste que permanece relevante depois de 60 anos. Ainda assim, não é muita preocupação dos pesquisadores passar no teste de Turing. De vez em quando a gente lê uma matéria, uma notícia, vou até ver se eu coloco alguma na descrição, dizendo computador tal passou no teste de Turing. Nada muito conclusivo, mas a gente pode até fazer um vídeo discutindo especificamente o teste de Turing. Mas não existe a preocupação pela maior parte dos pesquisadores de efetivamente passar no teste. A gente pode fazer uma analogia com a área de voo. O voo artificial ele só passou a ter sucesso quando cientistas como os irmãos Wright ou mesmo Santos Dumont, eles pararam de tentar imitar os pássaros e começaram a usar túneis de vento e aprender sobre a aerodinâmica. A engenharia aeronáutica, ela se preocupa com o voo e o objetivo dela não é criar máquinas que voam exatamente como pombos a ponto de poder enganar outros pombos. É mais ou menos o que ocorre na área da inteligência artificial também. Você não está preocupado em reproduzir exatamente um comportamento humano, mas usar aqueles conhecimentos para te levar além, para outras coisas. Então falamos da primeira abordagem de IA, que é agir como ser humano. Temos também a abordagem pensando como um ser humano, que seria a modelagem ou a ciência cognitiva. Essa área está muito mais preocupada em realmente compreender a mente humana, determinar como os seres humanos pensam. Eu até recomendo que vocês assistam a live do Chopp Consciência de BH, que está no canal Peixe Babel, onde o André Souza, se eu não estou enganado, ele é neurocientista e ele fala muito nessa live sobre o cérebro. Eu até recomendo que você assista a live se você quiser entender mais sobre essa parte. Mas, resumidamente, existem 3 formas de você tentar aprender por meio do comportamento humano diretamente. Uma delas é por meio da introspecção, ou seja, tentando captar os pensamentos à medida que eles se desenvolvem e aprender com eles. É através de experimentos psicológicos, por exemplo, observando uma pessoa em ação. E através de imagens cerebrais, como ressonância magnética, por exemplo, para observar o cérebro em ação.
A partir do momento que a gente tem uma teoria da mente precisa, não que a gente tenha uma de fato, mas vamos supor que a gente tem uma teoria, sabemos perfeitamente como a mente humana funciona. Se a gente souber isso, a gente consegue também expressar essa teoria como um programa de computador. E você percebe como isso é bastante complexo. A gente não tem teorias tão precisas e verificáveis assim sobre os processos de funcionamento da mente humana. Entretanto, a ciência cognitiva e a inteligência artificial, elas podem aprender uma com a outra. Na verdade, elas aprendem uma com a outra, né? Aprendizados de uma área acabam servindo na outra área. Por exemplo, no caso de visão computacional e processamento de linguagem natural, muito do conhecimento que a gente tem da ciência cognitiva a gente usa nessas áreas. Porque, às vezes, aprendendo como o cérebro interpreta uma imagem ou como o cérebro produz uma informação, por exemplo, uma frase, acabam sendo conhecimentos úteis para você tentar simular num computador. Agora vamos falar da terceira abordagem, que já vai um pouco para o campo da lógica, que é o pensando racionalmente. Então agora a gente vai entrar nas abordagens mais racionais. A abordagem das leis do pensamento. O filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a tentar codificar o pensamento correto. Ele queria uma ciência que desenvolvesse processos de raciocínio irrefutáveis, por meio de silogismos, tautologias, expressões bastante formais. Elas forneciam padrões para estruturas de argumentos que sempre resultavam em conclusões corretas se receberem premissas corretas. É quase como se fossem algoritmos, onde se você fornecer determinada informação correta, a saída ao final também será correta. Por exemplo, Sócrates é um homem. Todos os homens são mortais. Logo, Sócrates é mortal. Se você colocar uma pessoa, ou um homem que exista, essa expressão ao final sempre vai resultar naquela pessoa ser mortal também. Essas leis do pensamento governam as operações da mente e foi por meio delas que surgiu o campo da lógica. Os lógicos do século XIX desenvolveram uma notação precisa para a declaração sobre todos os tipos de coisas no mundo e a relação entre elas. A gente pode fazer até alguns vídeos falando de lógica aí no futuro. Põe nos comentários se algum desses temas que eu estou falando vocês querem ver na forma de vídeos. Sem entrar em muitos detalhes, essa terceira abordagem desenvolveu muito da lógica matemática ou até de linguagens que a gente conhece como é o Prolog. Eu não vou falar muito disso porque eu gostaria de ter preparado um roteiro mais a fundo para abordar esses conceitos, mas é um tema que eu um dia vou abordar no meu canal, então não se preocupem. Essa abordagem enfrenta dois obstáculos. A primeira delas é que não é fácil enunciar o conhecimento informal que temos em termos formais exigidos pela notação lógica. Principalmente quando a gente não tem um conhecimento 100% certo e tem incertezas. Talvez você lembre de lógica fuzzy ou outros algoritmos, mas a gente vai observar que esse cai na próxima categoria. Então não é fácil introduzir o informal nessa parafernália formal e, em segundo lugar, há uma grande diferença entre ser capaz de resolver um problema em princípio e resolvê-lo na prática. Na teoria a coisa funciona muito bem, mas e na prática? E naquele exemplo específico? Até mesmo problemas com algumas centenas de fatos podem esgotar os recursos computacionais de qualquer computador, a menos que ele tenha alguma orientação sobre as etapas de raciocínio que ele deve tentar primeiro. E finalmente, acho que uma das abordagens que são as mais que a gente dedica mais atenção no campo da IA é da ação racional por meio do agente racional. O que é um agente no campo da inteligência artificial? O agente é aquele que age. Então, né? Mas todos os programas de computador realizam alguma coisa. Mas quando a gente fala de um agente computacional, que é o que a gente quer abordar aqui, o agente computacional ele faz mais do que isso. Ele opera sob um controle autônomo, então ele se vira nos 30, de preferência sozinho. Ele percebe o seu ambiente,
persiste por um tempo, adapta-se a mudanças e é capaz de criar e perseguir metas. Então o agente, fazendo uma analogia, é como se fosse, por exemplo, nós, que caímos nesse mundão de meu Deus aqui, precisamos nos adaptar a esse mundo, aprender com o que a gente vê ao nosso redor e estabelecemos metas que queremos resolver. Então os programas de inteligência artificial que estamos mais habituados a ver são agentes. Existem vários tipos de agente, eu não vou entrar nesse mérito, mas um agente racional, que seria o caso dos nossos programas, é aquele que age para alcançar o melhor resultado. Ou quando há incerteza, ele tenta o melhor resultado possível. Uma característica interessante do agente computacional que a gente está discutindo aqui é que ele pode beber das outras 3 fontes que falamos antes. Por exemplo, ele pode beber da fonte das leis de pensamento, da lógica matemática que discutimos. Pois se a lógica nos permite realizar inferências corretas, às vezes a realização de inferências corretas é o que o agente precisa fazer para tomar uma ação que vai efetivamente resolver aquele problema. Então, por meio do conhecimento lógico, ele aprende, ele produz um raciocínio lógico que permite a ele tomar uma determinada decisão e agir de acordo com essa conclusão. Só que isso não é suficiente, pois existem situações que não existe nenhuma ação correta a se realizar e mesmo assim algo tem que ser feito. Então não basta a lógica matemática para solucionar os problemas que um agente precisa resolver. As habilidades necessárias à realização de teste de Turing também ajudam e permitem que o agente haja racionalmente. Representação do conhecimento e o raciocínio que a gente discutiu dentro do teste de Turing permitem que os agentes alcancem boas decisões. Podemos ter a capacidade de gerar sentenças compreensíveis em linguagem natural, porque enunciar essas sentenças nos ajuda a participar de uma sociedade complexa. Então a abordagem do agente, recapitulando que o agente é aquele que age, que atua, que aprende ao seu redor e assim toma uma decisão. Então se você pensar um NPC de um jogo, você bota um inimigo ali dentro do jogo, o inimigo tem que entender o ambiente 3D onde ele está, andar por aquele ambiente, entender que tem um herói ali e que aquele herói precisa ser derrotado. Esse é um exemplo simples de um agente, mas se você tiver um software de computador que, por exemplo, vai diagnosticar doença, você também teria um agente ali. E o que esse agente faz? Ele tenta decifrar os padrões que definem o que é doença e o que não é, para assim realizar uma classificação precisa. Então a IA que a gente está acostumado a ver, ela se apoia totalmente na definição de agente. Esses softwares de IA que estamos acostumados a ver, em suma maioria, eles são agentes. Então ela tem algumas vantagens. Por exemplo, a abordagem de agente é muito mais geral do que a lógica matemática, por exemplo. Pois o agente pode usar a ideia da inferência para chegar a conclusões. É o caso do RoboEd, por exemplo, ele faz isso. Mas o agente pode fazer isso e muito mais. E em segundo lugar, o agente é mais acessível ao desenvolvimento científico do que as estratégias baseadas em comportamento ou pensamento humano. Por que a gente precisa se limitar a tentar modelar um agente usando o conhecimento do nosso biológico, pegar o nosso biológico e tentar representar ele no computador? Para que a gente precisa fazer isso se a gente pode fazer isso e ir além? Então, os agentes, eles não é à toa, a maior quantidade de abordagem que temos hoje se baseia nos agentes. Se você quiser que eu fale mais de agentes aí no canal, não deixe de comentar, tá certo? E o vídeo é basicamente isso, eu não queria que ele ficasse muito longo. Eu queria que fosse um Drops, mas já tá ficando muito longo. Então não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no próximo vídeo e falou!